Sim, então, vamos lá. A gente viu os conceitos de saúde e doença, lembram? A gente viu também, na nossa aula anterior, o ciclo natural da doença. Lembram que tinha um período de patogênese e um período de pré-patogênese, né? Durante o período de pré-patogênese, a tríade entre o ambiente, o agente e o hospedeiro, eles interagiam entre si sem gerar prejuízos, e a atuação preventiva neste momento era sobre educação, higienização e outras medidas preventivas antes de existir uma doença existente. E o segundo período de patogênese, era onde a gente tinha, vamos ver, era onde a gente tinha, então, ações de prevenção secundária, que é quando a gente tem uma doença instalada, e a atuação terciária, que é lidando com as sequelas daquela doença primária, tá? Outra coisa que a gente viu também são os fatores de risco ocupacional para gerar doenças ocupacionais. Então, a gente viu lá que existem fatores de predisposição e fatores ambientais da empresa que fazem com que o indivíduo possa vir a desenvolver alguma doença relacionada ao trabalho. Beleza? Então, esses são os conceitos que a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos fazer uma ampla revisão sobre os sistemas fisiológicos com o olhar ergonômico, a gente tem que olhar para o nosso colaborador enquanto está avaliando ele no seu ambiente de trabalho, beleza? Deixa eu ver como que a gente vai fazer para ir passando. Vamos ver. Então, ó, quando a gente olha o nosso colaborador dentro da sua atividade ergonômica do trabalho, o que a gente precisa avaliar basicamente nele? São 4 áreas fisiológicas que a gente precisa ter o maior direcionamento, tá? Então, aqui é função neuromuscular, olhar para como está sendo utilizada e as cargas que estão sendo utilizadas na coluna vertebral como um todo. Temos que analisar quais que são as demandas da visão e da audição dentro deste ambiente de trabalho. Certo? Vamos ver. Alguém não conseguiu entrar aqui, pessoal? Vamos ver. Eu recebi um e-mail. A Júlia. Ok. Tranquilo. Certo, pessoal? Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Então, a gente tem o primeiro olhar fisiológico que a gente tem que ter para a função neuromuscular. Vocês lembram como está dividido o nosso sistema nervoso? Então, deixa eu ver se a gente vai conseguir usar o nosso quadro para fazer a divisão do nosso sistema nervoso. Então, vamos lá. Vocês lembram que a gente tem uma divisão entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Estão conseguindo enxergar aqui Deixa eu... Tenho que mudar a tela aqui para vocês, né?
Tá escrito ao contrário, gente. Tá escrito ao contrário mesmo? Vamos ver, então. Então, temos lá um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. Aqui deu? Isso? Beleza. Ô, professora, troca para a câmera traseira que ele não fica ao contrário. Ah, não, mas eu tô no notebook, gente. Ah, tá. Não, mas se tu colocar pela câmera traseira, ele não fica ao contrário do celular. Ah, agora tá no sentido certo Agora ou tá não? certo, agora tá certo. Ah, ok. Então, ó, nosso sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente tem quem? Cérebro e medula. E no sistema nervoso periférico, a gente tem gânglios e nervos. Então, a gente tem aqui a medula e todos os nervos que saem dele, ok? Na divisão do sistema nervoso central, a divisão do sistema nervoso central, a gente tem a divisão somática e a divisão motora. E deixa eu ver se vocês. Cadê minha tela do slide? Não tá aparecendo, né? Vou deixar só a tela do slide, senão vou acabar me confundindo aqui. Certo? Estão conseguindo ver aí? Deu certo ver os slides, pessoal? Eu. Sim. Eita, travou. Vamos ver. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Então, o nosso sistema nervoso está dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Desculpem ali, no nosso sistema nervoso periférico, a gente divide ele em uma parte autonômica, que é a parte que a gente não controla os impulsos dos potenciais de ação, e uma parte do sistema nervoso que a gente chama de somático. Essa parte do somático, do sensorial, vai inervar os órgãos e os músculos, tá? Então, é mais para essa parte que a gente vai direcionar o nosso olhar ergonômico. Tanto para a parte sensitiva, quanto para a parte motora, tá? Vamos ver quem entrou aqui. Certo? Então, quando a gente olha lá para o nosso sistema nervoso periférico, a gente tem nervos que são de constituição aferente e eferente, certo? Os aferentes são aqueles que vão trazer a informação da periferia, as informações que foram captadas lá pelos nossos sensores, que ficam espalhados pelo corpo todo, trazendo a informação para o sistema nervoso central. E os nervos eferentes são os que levam os impulsos de potencial de ação do sistema nervoso central em direção ao órgão efetor, que no caso vai ser um músculo, por exemplo, tá? Pode ser para gerar algum movimento, ou enfim. Então, temos aqui nervos sensitivos são aferentes porque trazem a informação que os sensores captaram lá na periferia. Nervos motores são aqueles eferentes que vão mandar a informação aí de contração muscular, certo? Vocês lembram
do que é constituída uma placa motora, pessoal? Basicamente, ela é constituída lá pela inervação de um terminal axônio em várias fibras musculares, né? Então, vocês lembram que um único axônio vai inervar uma série de fibras musculares. Qual que é a diferença? Quando a gente tem trabalho de precisão, como, por exemplo, trabalho em pinça, trabalhos com tato muito fino, a gente precisa de mais inervação em cada fibra, em cada conjunto de fibras musculares. Por isso está ali no nosso slide. Um intervalo de 3 a 6 fibras musculares para cada terminal axônico. E para trabalho de força? Para trabalho de força, como um impulso só vai ser suficiente para estimular a contração de várias fibras ao mesmo tempo, então, um único terminal de axônio vai poder inervar uma série de fibras, portanto, ali até 100 fibras musculares, certo? Então, para vocês terem uma noção, quando a gente olha para aquela distribuição do homúnculo, vocês lembram daquele diagrama encefálico, onde tem as áreas do nosso cérebro que são responsáveis por cada parte do nosso corpo? Sempre as partes que têm mais sensação, as partes que têm mais movimentação fina, elas ocupam mais espaço porque mais neurônios vão ter que inervar aquela região, certo? Enquanto que grandes músculos, bíceps, quadríceps, eles têm uma inervação menor porque não precisa ser tão inervado quanto essas outras áreas mais específicas, tá? E o arco reflexo, vocês lembram que é um arco que ele não vem a nível de encéfalo, é um estímulo que vai até a medula e retorna de uma forma autonômica através de uma excitação de um sensor periférico. Então, o mais clássico que a gente tem é estímulo do tendão patelar. O sinal, o potencial de ação vai até a medula e volta com o reflexo de extensão do joelho. Beleza? Então, o tecido muscular, vocês lembram que o tecido muscular ele tem 3 especificações. Temos músculo estriado, que formam basicamente o revestimento dos tecidos, dos órgãos e tudo mais. Não, perdão, gente. O estriado esquelético são o tecido muscular que vai formar os músculos esqueléticos, né? Os músculos que geram movimento. Músculo liso vai dar a conformação dos órgãos. E músculo cardíaco, especificamente do coração. Então, a gente tem aqui um esqueminha para vocês relembrarem a conformação deles. Então, lembrem que o músculo esquelético, ele tem essa característica mais linear, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer uma força com um grande ventre muscular ser em um vetor apenas, como, por exemplo, do bíceps, várias fibras musculares fazem o mesmo sentido, o mesmo vetor de força. Certo? Então, também para revisar aqui no tecido muscular, os músculos, o ventre muscular, a parte mais densa composta de fibras musculares, ela é ligada na sua origem e inserção por meio de tendões. Então, os tendões são aquela parte de tecido mais rígidos que vão direcionar a força vetorial para a movimentação óssea. E quanto maior a área de secção transversa, ou seja, quando você pega um músculo e corta ele no meio, quanto maior a espessura, quer dizer que contém um maior número de fibras, ou essas fibras são mais espessas,
e maior vai ser a força gerada pelo torque dessa contração. Também, isso, como eu falei anteriormente, pessoal, quanto maior a inervação, maior é o estímulo que esse músculo vai ter. Com o treinamento, lembra lá da fisiologia do exercício? Com o treinamento, existe uma primeira adaptação do exercício, que é o aumento da inervação, né? Que é o ganho de força que a gente chama do componente neural. Ou seja, quanto mais você estimula aquele exercício, mais inervação, mais terminais axônicos vão se direcionar a diferentes fibras. Tá? Então, essa é a adaptação inicial ao exercício. E a contração muscular, lembrem lá da parte da fisiologia da contração muscular, ela acontece porque existe a exposição da actina para a miosina. É um movimento que acontece com gasto energético e na presença de cálcio, tá? Então, é necessário ter tanto energia quanto cálcio para que a contração muscular aconteça. E isso em todos os tecidos musculares, independente da sua especificação. Certo? Aqui eu deixei um desenho, é lá do livro da Silverthorne, mas basicamente é para vocês relembrarem como que é a composição muscular, né, do tecido muscular. Basicamente, a gente tem lá um feixe bem grosso, cheio de fibras musculares lá dentro. Numa fibra muscular, a gente tem as zonas da banda A e do disco Z ali, né? Na parte onde vai ter a composição ali dos filamentos de actina e miosina, dando aquela coloração diferente quando a gente olha um tecido muscular no microscópio. Certo? Que é esta imagem ali, que a gente está vendo no cantinho da tela. Então, a gente tem o quê? Essa parte mais escura formada pela composição da miosina, e essa parte mais clarinha formada pela composição da actina. E notem que no tecido muscular esquelético, elas são extremamente lineares e é possível visualizar essa linearidade, tá? Tem um pessoal que não está conseguindo ver, gente, a nossa disciplina. Podem mandar aí o código para elas, para participarem, tá? Não tem problema. Vamos lá. Um dos conceitos que a gente tem que relembrar também na função neuromuscular é a energia. Vamos permitir aqui. Oi. Então, que a energia que corre dentro dos nossos sistemas orgânicos, ela é uma energia eletroquímica, ou seja, ela é uma reação que acontece de uma forma elétrica e química. Química por quê? Porque a gente vai ter que tirar a energia dos nossos alimentos, no caso, a nossa principal fonte de energia é da molécula de glicose, que vai ter que ser quebrada de uma forma enzimática, até gerar o menor produto gerador de energia, que é a adenosina trifosfato. O que acontece? Quando a gente pega esse ATP, adenosina trifosfato, e tira um fosfato dele, tira uma letrinha T, essa retirada que vai gerar uma energia, tá? Então, a transformação do ATP para o ADP gera energia que é utilizada ali pelas células para desenvolver o que quer que seja. Certo? O oxigênio, a gente
absorve ele através da respiração celular, que vai ter uma diferença de concentração de gases lá nos tecidos dentro do nosso corpo. Tem uma diferença de gases, onde fora do vaso sanguíneo vai ter uma concentração maior de CO2 do que de O2, portanto, esse gás passa, o oxigênio ele passa por difusão para dentro daquele tecido, para dentro daquela célula que está precisando respirar, certo? O que acontece? Na falta de oxigênio, porque o oxigênio participa da sobrevivência da célula. Quando existe a falta desse oxigênio para participar dos processos bioquímicos da célula, estas células elas vão produzir ácido. Por quê? Porque começa a acumular muito CO2 ali na região e o CO2 quando ele não está no formato gasoso, ele está no formato ácido. Então, por isso que a gente tem lá o ácido lático como um metabólito do tecido muscular. Quando esse tecido está na presença de uma maior concentração de ácido, ou seja, quando esse pH diminui mais perto do ácido, existe uma resposta fisiológica dos vasos sanguíneos, né? Gerando movimentos ali de vasodilatação ou vasoconstrição, dependendo da região. Portanto, o sangue, além de ser o carreador de oxigênio e outros nutrientes, vai ser interferida aí a vazão do oxigênio do sangue conforme a vasodilatação ou a vasoconstrição desses vasos na presença de ácido. Certo? Então, pensando em toda essa revisãozinha aí de função neuromuscular, mediante o trabalho com o nosso olhar ergonômico, basicamente o que o nosso colaborador apresenta porque, assim, pensando que uma atividade de trabalho é qualquer atividade que você gaste mais energia do que é o nível de repouso, então você vai ter, sempre comparado com o repouso, tá? Um aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. E esses aumentos, eles são extremamente ligados à intensidade de trabalho que você realiza. É basicamente o olhar de fisiologia, a fisiologia do exercício. Quanto mais intensa é a atividade laboral que você realiza, maior vai ser a alteração fisiológica que você vai desenvolver. Então, temos aí dilatação dos vasos sanguíneos das áreas envolvidas, portanto, posturas adequadas ali para desenvolver determinada função, vai ter uma resposta dos tecidos que são necessários para desenvolver aquela tarefa. Posturas sentadas, não vai ter tanto direcionamento de circulação sanguínea para membro inferior, por exemplo. Já atividades que exigem caminhada, deambulação pelo local de trabalho, vão gerar uma maior demanda de fluxo sanguíneo nos membros inferiores, e por aí vai. Atividades de produção que você mexe mais membro inferior, membro superior, também vão direcionar mais circulação sanguínea para os músculos do membro superior. Com isso, a gente tem aumento da pressão sanguínea comparado com os níveis de repouso, aumento da temperatura corporal, aumento do metabolismo local, dentro dessa mesma perspectiva, onde haverá esse direcionamento para os tecidos que estão mais solicitados para desenvolver aquela tarefa, certo? Então, basicamente, o que a gente viu foi a função neuromuscular
ela precisa estar íntegra para que sejam realizados todas as tarefas de uma forma adequada e que quando não está, precisa ser reorganizada para que possa ser realizada a tarefa ocupacional adequada para aquele colaborador e para gerar o produto ou serviço daquela empresa. Pensando lá na coluna, então vocês lembram que a nossa coluna é dividida lá em coluna cervical, coluna torácica, lombar e sacral. De uma perspectiva, de uma vista anterior, a nossa coluna ela tem que ser linear, né? Retinha. De uma vista lateral, precisa apresentar algumas curvaturas fisiológicas, que é uma lordose na cervical e na lombar, e uma cifose torácica, enquanto lá no sacro, como as vértebras são fundidas, elas vão já apresentar a sua conformação própria, mas que tem aquela curvatura mais cifótica. Então, nós temos o quê? Os nossos... a nossa vértebra, com as suas características, né? Cada região da nossa coluna tem a sua característica tem a sua característica óssea, tanto de altura, largura, espessura. E temos o nosso disco intervertebral. Nosso disco intervertebral que é formado por uma série de anéis fibrosos e dentro, lá no meio, um núcleo pulposo mais gelatinoso, mais macio. Essas estruturas, elas têm um alto poder de absorção de energia de uma forma axial, ou seja, quando aquele vetor de força de cima para baixo, no caso, nossa força gravitacional, ela é direcionada exatamente no centro e então esse disco ele é altamente especializado para receber esse tipo de carga ali no seu centro mais gelatinoso e sendo protegido por esses anéis fibrosos mais ao redor da sua borda, certo? E o que acontece? Durante as posturas e durante a movimentação do trabalho, e não só no trabalho, nas atividades de vida diária também, o que acontece? A gente tem uma sobrecarga assimétrica acima dessa coluna. Então, não somente na manutenção das atividades, mas na manutenção da postura que a pessoa apresenta mesmo. Muitas vezes as pessoas elas já têm algum problema postural prévio, que é aqueles fatores de risco de predisposição que o indivíduo já apresenta, e é somado aos fatores da empresa. Por exemplo, pegar uma caixa, pegar alguma movimentação com manipulação de cargas. Então, isso vai somar os fatores de predisposição e o fator desencadeante de uma lesão. Então, quando a gente olha aqui para esse slide, a gente vê que quando a carga é assimétrica, existe um deslocamento desse núcleo pulposo do disco vertebral em direção à parte que não está sendo sobrecarregada. Então, levando esse disco para o lado contralateral. Geralmente, o que isso desencadeia? Desencadeia uma protusão de disco ou um pinçamento de raízes nervosas. E se essa força assimétrica empurrando o núcleo pulposo em direção à área menos sobrecarregada, esses anéis fibrosos, com o tempo, eles vão se rompendo, porque a pressão é muito grande ali. Então, eles vão se rompendo até que a protusão do disco evolua para uma hérnia de disco. Então, basicamente, é por um fator biomecânico mesmo, tá? Então, como eu falei,
Quando a gente olha para uma perspectiva anterior, a nossa coluna ela tem que ser extremamente alinhada. Quando a gente olha de uma perspectiva lateral, a gente tem que perceber a presença das curvaturas fisiológicas, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de deformidades da coluna, que elas podem ser inatas ao indivíduo, podem ter uma origem idiopática, que a gente chama, que é quando não se sabe a causa disso, ou pode ser adquirida ao longo do tempo. Né? As deformidades da coluna que a gente costuma ver são hipercifose, então aquela projeção maior da cifose, hiperlordose, também uma projeção maior da lordose fisiológica, e a escoliose, que principalmente a gente vê pela diferença de ombros e pelo triângulo de Thales, mas pensando que a escoliose ela é uma deformidade tridimensional. Então, tanto de inclinação, quanto rotação, quanto de flexão anterior-posterior. Tá? As lesões da coluna mais comuns que a gente identifica nos nossos colaboradores, quando vai avaliar, são listese vertebral, que é esse deslizamento de uma das vértebras, e lesões de protusão ou hérnia de disco. Tá? Então, essas são as lesões mais comuns, as queixas mais comuns que a gente encontra nos colaboradores dentro das empresas, tá? Vamos lá para o terceiro ponto. Terceiro ponto que a gente tem que olhar do ponto de vista fisiológico, que é a visão. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essa demanda visual dos nossos colaboradores, tá? Então, vocês lembram como que a visão ela é montada lá no nosso cérebro? Ela é montada através da captação dos fótons que o nosso globo ocular é capaz de captar, sensibiliza os nossos sensores, que são os bastonetes e os cones, e esse potencial de ação que é gerado lá nesses sensores, ele trafega pelo nervo óptico até a área do nosso sistema nervoso central, que organiza a nossa imagem lá a nível de sistema nervoso central, certo? Então, para quem nunca se parou para imaginar, tudo que a gente enxerga, na verdade, são potenciais de ação que formaram a imagem lá no nosso cérebro, certo? Basicamente, o olho é um globo, uma esfera revestida por uma membrana e é cheio de líquido. Por isso, temos que ter muito cuidado com pressão intraglobular da parte visual. A luz, né, os fótons que contêm os feixes de luz, eles passam pela pupila e vão até a parte posterior do nosso globo, que é onde estão os nossos receptores. E existe um foco que é dado lá pela midríase ou no caso, a dilatação ou a retração da nossa pupila. O foco é o tanto de abertura que o nosso olho permite de entrar o feixe de luz lá para dentro. Certo? Então, vamos lá. Para quem não se lembra, a gente tem esse é um corte lateral, do olho, do globo ocular. Então, a gente tem essa parte da pupila, que ela tem como ela tem essa possibilidade de dilatar ou de retrair, ela controla a quantidade de luz que vai entrar para dentro desse globo. Lá na parte
posterior do globo ocular, dentro do globo ocular, existe um epitélio que é revestido de cones e bastonetes, que são os nossos sensores, que vão ser excitados de acordo com o comprimento de luz e vão gerar potenciais de ação que vão ser caminhados, que vão ser levados através do nervo óptico e interpretados na área encefálica responsável pela nossa visão, certo? Basicamente, então, no fundo do nosso olho, que é o que eu falei, né, na parte posterior do globo ocular, a gente tem os nossos cones e bastonetes, que são sensores fotossensíveis. Os cones são mais centrais, então estão mais na direção onde a luz vai entrar, e são os sensores que identificam as cores, e os bastonetes são sensores mais ao redor do nosso globo ocular, e são os que vão ser sensíveis a tons a baixa iluminação. Então, no caso, mais responsáveis pela nossa visão periférica e pelos tons mais escuros. Por que é importante esse tipo de revisão? Porque dependendo do tipo de profissional que a gente vai avaliar, eles têm uma demanda mais efetiva da acuidade visual. Então, a diferenciação de cores, ela é essencial para algumas profissões. Por isso é importante que a gente avalie como que está a estrutura e a demanda visual daquela atividade laboral. Além do que, existem normativas, normas regulamentadoras que determinam os limiares mínimos do ambiente de trabalho. Então, dependendo do tipo de ambiente, a gente vai ter uma norma dizendo que a iluminação precisa ser focalizada, precisa ter uma quantidade de luz que ilumine em 600 lux, que é a unidade de medida, a unidade de fotomedida de um monitor, de um receptor de iluminação. E isso também precisa ser avaliado no ambiente de trabalho, se essa iluminação externa é suficiente para o nosso colaborador exercer a sua tarefa e para que isso não sobrecarregue a demanda visual dele. Então, a gente tem termos aqui que são acomodação da nossa visão no ambiente. Então, ela é dada pela mudança na forma do cristalino através dos músculos ciliares, que são os músculos que estão ao redor. E a convergência, que está muito ligada com a leitura ou com o movimento, ou com a demanda de precisão, que é a focalização dos dois olhos sobre o mesmo ponto e proporciona a sensação de profundidade. E, novamente, vem a parte que pode ser extremamente essencial para algumas profissões, que é a diferenciação das cores. Então, a gente tem um dado aqui que daltônicos, existe uma estatística de que 3,5% dos homens apresentam daltonismo e 2% das mulheres também apresentam. Então, a gente tem valores percentuais aqui diferentes para homens e mulheres. E, basicamente, o que são? São deficiências lá nos nossos sensores que são sensíveis aos fótons do feixe de luz. Então, basicamente, a gente tem os cones que não conseguem distinguir, não conseguem ser sensibilizados por determinado comprimento de onda do feixe de luz. Então, o que é mais comum é não distinguir
muito bem, apesar de que pode ter uma distinção entre o vermelho e o verde. Esse é o tipo mais comum, tá? Então aqui eu botei para vocês um testezinho. Botem aqui no chat aqui da nossa aula se vocês estão conseguindo ver os números dentro das bolas, dentro dos círculos, tá? Muito bem, ó. Bom, é bom para vocês já descobrirem quem, quem é que tem uma ótima acuidade, quem tem alguma dificuldade, né? Certo? Vamos ver aí. Ó, tem gente que já não está enxergando tão claramente quais, quais são os números, né? Mas isso é bom para vocês avaliarem até, aproveitem que vocês estão em casa e testem com os familiares de vocês, que vivem com vocês e quem está na quarentena no mesmo ambiente que vocês. Testem as pessoas para ver se existe mesmo essa dificuldade, se é algo que é comum entre as pessoas ou se é algo que realmente pode ser um indício de diagnóstico, né? Certo? Então vamos para o nosso último assunto desse primeiro momento da aula, que é a audição. Então existe um exame que se chama audiometria, que testa os níveis de acuidade auditiva dos trabalhadores antes de começar o trabalho. Então tem categorias profissionais que exigem no seu exame admissional uma audiometria e depois no período demissional também, para verificar o quanto de possíveis perdas auditivas ou manutenção da acuidade auditiva aquela atividade laboral desencadeou ou proporcionou para aquele colaborador, certo? Então, basicamente, a função do ouvido é captar, ele é sensível à pressão do ar e converte as diferentes pressões sobre a membrana auditiva em potencial de ação, em sinal elétrico. Esse sinal elétrico é transmitido para o cérebro, aonde vai ser processado e a gente vai compreender esses potenciais de ação na forma de som. Então, a gente tem lá na estrutura da nossa orelha, né? A gente tem o ouvido externo, que faz a captação dessas pressões do ar. O ouvido médio, que é onde vai estar a nossa membrana timpânica, e vai transformar essa pressão, essa vibração mecânica, em potenciais de ação. Não, desculpe, nessa parte do ouvido médio, é quando essa vibração mecânica ela vai ser transmitida para os ossos internos do nosso ouvido, que vai levar essa vibração mecânica para dentro dos canais semicirculares, que são constituídos por água, por líquido, e essas pressões hidráulicas lá nas células ciliares que vão gerar o potencial de ação e transmitir a nível encefálico essa diferença de pressão que foi captada, certo? Então, basicamente, a gente tem aqui nosso pavilhão auditivo, que vai conduzir as diferentes pressões atmosféricas ali para dentro do meato acústico. Nós temos aqui, já estamos na orelha média, no ouvido médio. Temos a membrana timpânica, que é o primeiro
sensor que vai captar essa diferença de pressão e ela vai gerar uma vibração. Essa vibração ela é passada para os 3 ossos que a gente tem aqui no nosso ouvido: martelo, bigorna e estribo. O estribo ele está diretamente conectado nos canais semicirculares e vai conduzir essa vibração que foi captada lá pela membrana timpânica, vai conduzir essa vibração para dentro dos canais semicirculares, aonde essa vibração vai gerar uma movimentação nos líquidos que constituem nessa parte dos canais semicirculares, e essa movimentação líquida vai movimentar as células ciliares, que são as responsáveis por gerar os potenciais de ação em direção à região encefálica, que vai captar esses potenciais de ação e converter isso a nível de percepção auditiva, certo? Então, aqui, basicamente, está o caminho que é feito. Nós temos ali, ó, a diferença de pressão, o som, né? O som é uma onda mecânica que propaga através do meio. Então, esse som, que é essa onda mecânica, ela vai ser conduzida pelo meato acústico, vai ser conduzida até a membrana timpânica, que vai captar essa vibração, e essa vibração vai passar pelos ossos, chegar até os canais semicirculares e ser captada lá pelas células ciliares, gerando potencial de ação. E esse potencial de ação vai ser conduzido pelas vias encefálicas para ser convertido em percepção a nível encefálico. Certo? Então, aqui tem outro esqueminha que dá para entender melhor como que essa vibração mecânica acontece, como que a gente consegue transformar uma diferença de pressão em som. Porque, se vocês lembram, se vocês olham para como se chama? Um alto-falante. Se vocês olham para um alto-falante, cada vez que dá uma batida no alto-falante, ele gera uma vibração. Especialmente quando a gente olha esses sons tipo JBL, vocês conseguem ver aquela vibração? Basicamente isso. Pensem que aquela vibração ela acontece em diferentes níveis, mas acontece o tempo todo quando existe a emissão de um som. Então, essa vibração ela vai chegar até a parte lá do nosso ouvido médio, vai ser captada pela membrana, e o que diferencia, o que vai especificar cada nota, cada som, é a frequência, a intensidade e a duração dessas ondas mecânicas. Tá? Então, aí aqui entra quem tem algum conhecimento aí de música, por exemplo, ou canto, vai saber que existe uma diferença lá entre o agudo e o grave, que está exatamente nessas 3 composições, que é da frequência, intensidade e duração da vibração, para ser especificado o som. Então, claro, né? Mas aqui é uma escala de avaliação auditiva, uma escala de exposição sonora, na verdade, né? Onde existem, para determinados ambientes de trabalho, existe um limiar auditivo que é permitido dentro das normas. Então, a gente tem lá na NR15, a gente vai estudar na aula de legislação, alguns limiares que são pré-determinados pela lei, então são exigidos pela legislação, para manter
a saúde auditiva dos colaboradores. Então, basicamente, a gente tem ali, ó, maquinários como, por exemplo, máquina de lavar roupa, aspirador e alguns outros equipamentos que a gente utiliza nas tarefas domésticas mesmo, por exemplo. Eles estão numa faixa de 60 a 70 decibéis, por exemplo. Então, são ruídos que também na NR15 existe uma determinação do tempo de exposição que você pode ser submetido quando trabalha com esse tipo de equipamento, por exemplo. A gente tem aqui o que também, ó, fones de ouvido. Fones de ouvido, é claro que vocês podem controlar o volume deste fone de ouvido, mas pensando que esse som do fone de ouvido, ele não precisa ser captado pelo pavilhão auditivo, o som já está lá dentro do nosso ouvido, já está no ouvido, na parte condutora do ouvido médio. Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente tem uma possível superação do nosso limiar auditivo, que seria o mais seguro, gerando ao longo do tempo redução da qualidade auditiva. Temos lá outros tipos de maquinário, como martelo pneumático. Para quem não sabe o que é um martelo pneumático, é basicamente uma ferramenta. Ó, tá na hora da gente dar um intervalo, pessoal. Basicamente, uma pneumática é uma ferramenta que ela vai dando marteladas de uma forma autonômica, porque é um maquinário elétrico. E ele gera um ruído excessivo. Tá lá em 110 decibéis, mais ou menos, tá? Então, na NR15, a gente tem o tempo de exposição que você pode ter a determinado ruído. 110, quando a gente olha aqui na tabela do NR15, 110 decibéis, você pode ter uma exposição diária de 15 minutos. Então, quando a gente vai lá avaliar o posto de trabalho do nosso colaborador, basicamente, a gente tem que ver quanto de ruído, a gente vai mensurar com decibelímetro quanto de ruído aquele maquinário que ele opera emite e qual é o tempo de exposição ao qual ele está sendo submetido na execução da sua tarefa e se está de acordo com os limiares apresentados ali na norma regulamentadora, nesse caso, na NR15. Então, último slide aqui da audição para vocês tomarem uma água. Basicamente, tem aí que cuidar com a surdez profissional, que é a redução permanente e irreversível da acuidade auditiva induzida pelas condições de trabalho. Então, ela pode ser induzida por manuseio de produtos tóxicos, como benzeno, chumbo, entre outros produtos. Pode ser ocasionado por descompressões excessivas lá da membrana timpânica. Então, por exemplo, mergulhadores precisam de muito cuidado com a prática do mergulho. Então, mergulhadores profissionais, no caso. Temos aqui sons que são muito impactantes, são muito altos, como explosões, armas de fogo. Por isso que existem equipamentos de segurança, equipamentos de proteção individual, que são utilizados como estratégia para reduzir a exposição desse indivíduo, desse colaborador, ao estímulo lesivo. E aí a gente tem a nomenclatura de quando essa exposição ao som gerou uma redução ocupacional, uma redução da acuidade e foi de origem ocupacional, que se chama
PAIR, perda auditiva induzida por ruído ocupacional, é o nome é a nossa nomenclatura para quando isso é detectado. Beleza? Então, quando a gente vai avaliar lá o posto do colaborador, a gente tem que pensar nesses quatro pontos fisiológicos. Função neuromuscular, especialmente para lesões de tendinite e inflamações de tecidos moles. Coluna vertebral, pensar na postura, na manutenção, na movimentação que esse colaborador faz na sua prática de trabalho, na demanda visual e na acuidade auditiva deste indivíduo para realizar a sua tarefa. Beleza? Vamos ver. Certo, pessoal? Intervalinho de uns minutinhos para vocês. Quantos minutos, professora? Vamos dar 10, 15 minutinhos no máximo, né? Voltamos 8h30. Beleza?